Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos atender aqui um ouvinte do programa do Jailson Pereira. Jailson me pediu, falando que um ouvinte solicitou que a gente falasse sobre anemia falciforme. E hoje eu vou falar sobre ela. É assim, mandem cartas, por telefone também, que a gente está aqui para atender a todos que estejam interessados em determinadas doenças. A anemia falciforme é causada por uma mutação genética que provoca a deformação dos glóbulos vermelhos. Para ser portador da doença é preciso que o gene alterado seja transmitido pelo pai ou pela mãe. A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária, predominante em negros, mas que pode manifestar-se também em brancos. Ela se caracteriza por uma alteração dos glóbulos vermelhos que perdem a forma arredondada e elástica e adquirem o aspecto de uma foice, daí o nome anemia falciforme. Eles endurecem, ficam rígidos, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos de pequeno calibre e, consequentemente, a oxigenação dos tecidos. As hemácias falciformes contêm um tipo de hemoglobina chamada hemoglobina S, que se cristaliza na falta de oxigênio, formando trombos. O sangue coagula naquele lugar, bloqueia o fluxo de sangue porque não tem a maleabilidade da hemácia normal, que é mais elástica. Pessoas negras são mais atingidas pela doença por fatores genéticos, porque herdam do pai e da mãe, o gene tem que vir dos dois para a pessoa ter a doença falciforme, porque muitos, eu vou explicar aqui depois, tem apenas portador da hemoglobina S, é portador, mas não é doente, porque veio de um dos pais só. A anemia falciforme é causada por mutação genética, como eu falei, responsável por essa deformidade das hemácias. Para ser portador da doença, é preciso que o gene alterado seja transmitido pelo pai ou pela mãe, como eu disse aqui, ou por um ou por outro. Então ele passa a ser portador. Para ele ser doente, tem que vir um gene do pai e outro da mãe, e se juntarem para formar ali, então, a doença completa. Se for transmitida apenas por um dos pais, o filho terá, então, traço falciforme, que isso é visto no teste do pezinho, que poderá passar para os seus descendentes, mas não a doença manifesta. Quer dizer, se você tem traço falciforme e se casar e o parceiro não tiver nada, o filho nunca vai ter doença, vai ter o traço falciforme. Alguns filhos, Então, a doença, os sintomas da anemia falciforme. A anemia falciforme, ela dá uma dor muito grande aonde ocorre o bloqueio de fluxo sanguíneo. Pela falta de oxigenação do sangue, a hemácia não tem condição de carregar o oxigênio adequadamente, é uma hemácia pouco elástica, endurecida, e ela acaba obstruindo o vaso sanguíneo, há uma hipóxia, uma falta de oxigênio, e aquilo é extremamente doloroso naquela região. Aí vem dores articulares, a pessoa tem fadiga porque ela acaba entrando em anemia. Essa hemácia, ela não é uma hemácia que dura muito tempo, vai indo, ela é sequestrada pelo baço, ela é consumida, destruída, e a pessoa acaba entrando em anemia, Aí fica fadiga intensa, falta de ar, cansaço, dor no corpo, palidez, começa a ter icterícia, porque é uma hemólise do sangue, a hemácia não é normal, ela entra em hemólise, ela é destruída e aquilo dá uma certa palidez, uma icterícia. A pessoa vai ficando amarelada e a pessoa atrasa o crescimento. Se a pessoa tem anemia falciforme, é uma doença genética, veio desde o nascimento, ela não cresce adequadamente. Feridas nas pernas, nas extremidades, tendência à infecção, cálculos biliares, pessoa que tem problema de anemia falciforme tem mais tendência a cálculos biliares, problemas neurológicos, porque pode obstruir vasos do sistema nervoso central ou da medula, problemas cardiovasculares, tromboses que vão passando para os vasos sanguíneos, problemas pulmonares, e problemas renais também. E outra coisa que acontece também, no caso dos homens, é o priapismo, porque ocorre obstrução vascular e ele pode ter priapismo, que é aquela ereção do pênis prolongada que precisa de ir no médico para poder controlar, que é uma situação complexa, né? E a pessoa entra em ereção e não consegue, o pênis não
não baixa. Nesse caso, na anemia falciforme, isso pode ocorrer. E a gente faz o diagnóstico de uma forma, é lógico, tem a história clínica, a gente colhe a história familiar, tem anemia falciforme na família, ou pelo menos tem pessoas que são portadores sãos, né? Tem o traço apenas falciforme, mas a gente tem um meio de fazer fácil o diagnóstico, eletroforese de hemoglobina. Esse é o exame específico de diagnóstico da doença. Ali você vai ver a presença da hemoglobina S, que ela pode ter detectado, inclusive no teste de pezinho. Isso é obrigatório, toda criança que nasce fazer o teste de pezinho. E lá vai saber se ela tem essa hemoglobina S. Se é só o traço falciforme, que veio de um dos pais, ou se veio de cada um dos pais, a tendência é a pessoa ter anemia falciforme com a doença sintomática. Bom, o tratamento da anemia falciforme. Os portadores precisam de acompanhamento médico constante. Aquele que tem anemia falciforme precisa de médico constante. Quanto mais cedo começar, melhor será o prognóstico. Então o diagnóstico tem que ser precoce. Apesar de o tratamento não ser específico, nós não temos um tratamento curativo, é uma doença genética, em algumas situações pode haver indicação de ações para diminuir as crises dolorosas. Existe, por exemplo, a possibilidade de usar a hidroxiureia, que é um medicamento que ajuda a controlar esse quadro. As isquemias cerebrais de repetição, então são feitas transfusões de sangue regulares, entendeu? Para combater aquela anemia, para controlar melhor o paciente. A terapia de quelação de ferro, porque as hemácias são destruídas e a quantidade do ferro no organismo fica muito grande. Então tem a terapia de quelação do ferro para aqueles que recebem transfusões com muita frequência, acumulam ferro no organismo. E mais raramente a troca de hemácias, que você faz uma eritacitoferese, né? Trocando aquelas hemácias do paciente periodicamente. A doença pode ter cura através de transplante alogênico de medula óssea, mas isso é uma situação complexa. O transplante de medula é uma situação, primeiro, para achar o doador, segundo, que é difícil de achar fora da família, né? Mas é difícil também porque o transplante de medula nem sempre pega, vamos dizer assim, né? Então, se você fizesse um transplante de medula óssea, a medula é que produz a hemácia, né? Aí você extermina todas aquelas células do indivíduo e coloca uma medula halogênica de outra pessoa compatível. Aí a pessoa vai produzir hemácias normais. Mas o grande problema é que a maior parte dos pacientes não é candidata ao procedimento pelos critérios de elegibilidade ou por não ter doador compatível. Então não tem como fazer, né? O traço falciforme não é uma doença. Recebeu só de um dos pais o G, não é uma doença. Significa que a pessoa herdou de um dos pais o G para a hemoglobina A normal e outro para a hemoglobina S. Então a gente chama dita AS, não é hemoglobina SS. Herdou do pai uma hemoglobina A, que é a normal, e da mãe talvez, ou vice-versa, a hemoglobina S, que caracteriza a anemia falciforme, ou seja, ela é uma hemoglobina AS, não é doente, é apenas um portador, né? As pessoas com esse traço falciforme são saudáveis e nunca desenvolvem a doença. No entanto, podem transmitir o G com mutação para as gerações futuras. Caso o indivíduo com traço falciforme tenha um filho com uma pessoa que também tem o traço, a criança poderá ter anemia falciforme. Se nessa concepção especificamente ambos os pais transmitiram o G para a hemoglobina S. Quer dizer, se os dois pais, cada um dá o G da hemoglobina S para o filho, ele terá anemia falciforme, né? Mulher com anemia falciforme pode engravidar, mas é considerada uma gravidez de altíssimo risco por conta das possíveis complicações. Também é possível que a criança nasça com o G da doença, mas é importante salientar que são necessários 2 Gs com a mutação de um pai e de uma mãe. Se só houver um G, o paciente apenas portador do traço falciforme, ele não tem a doença, nem irá desenvolver no futuro. É recomendada a ingestão, quem tem anemia falciforme tem que ingerir muito líquido, hidratar bastante, pelo menos 3 litros de líquido por dia, manter o sangue menos viscoso, mais fluido e evitar obstruções vasculares. A expectativa média de vida
é de 40 a 50 anos, né? Pode até viver mais, mas uma anemia falciforme, né? Que recebeu os genes do pai e da mãe, a hemoglobina SS, a expectativa de vida diminui. Então, sobre a anemia falciforme era isso que eu tinha pro programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129